chamo Carolina e vou falar sobre grupo. Um grupo é um par ordenado entre um conjunto e uma operação binária, ou seja, um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio e uma operação. Para ser um grupo, precisa satisfazer as seguintes condições. O conjunto não pode ser vazio e tem que valer a propriedade do fechamento, ou seja, para quaisquer dois elementos operados do conjunto G, o resultado também tem que ser um elemento do conjunto G. Tem que satisfazer aos seguintes axiomas: a propriedade da associatividade para quaisquer três elementos operados do conjunto G, a propriedade do elemento neutro, pois se existir um elemento neutro e eu operar o elemento neutro com x, ou x com o elemento neutro, o resultado tem que ser o próprio x. Tem que valer também a propriedade do elemento simétrico. Para quaisquer dois elementos operados, o resultado tem que ser o elemento neutro. Se além das outras três propriedades, satisfazer também a propriedade comutativa, podemos dizer que este grupo é um grupo abeliano. Temos aqui um exemplo: o conjunto dos números inteiros com a operação da adição usual. Se o conjunto dos números inteiros é um conjunto não vazio, pois possui infinitos elementos. Vale também a propriedade do fechamento, pois quaisquer elementos operados do conjunto Z, o resultado também é o elemento do conjunto Z. Vale também a propriedade associativa para quaisquer três elementos do conjunto Z. Vale também o elemento neutro, pois se existir o zero e o zero mais o x é igual ao x mais o zero, o resultado é o próprio x. Vale também dizer que possui o elemento simétrico, pois se eu tenho menos x mais x, o resultado é o próprio zero, ou seja, o elemento neutro. Sendo assim, vale dizer que o conjunto dos números inteiros com a operação da adição usual é um grupo. Como este grupo também satisfaz a propriedade comutativa, eu posso também dizer que ele é um grupo abeliano. Temos outros exemplos. O conjunto dos números inteiros não positivos com a operação da adição usual. Não é um grupo, pois não possui elemento simétrico. Por exemplo, menos 3. O elemento simétrico teria que ser o número 3, mas o número 3 não faz parte deste grupo. Temos também um outro exemplo, o conjunto dos números inteiros não negativos com a operação da multiplicação usual. Também não é um grupo, pois nem todo elemento possui um inverso. Por exemplo, o número 2. O inverso de 2 é 1/2. 1/2 não faz parte deste conjunto. Sendo assim, não é um grupo. Outro exemplo, o conjunto A com a operação da adição usual, sendo A igual a x pertencente ao conjunto dos números inteiros, onde x é par. Isso podemos dizer que é um grupo, pois satisfaz todas as condições. Outro exemplo, o conjunto D com a operação da multiplicação usual, sendo D o conjunto menos 1 e 1. É um grupo, pois satisfaz todas as condições. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre subgrupos. Primeiramente é importante sabermos a definição de um subgrupo. O que é um subgrupo? Bom, seja G com a operação asterisco um grupo, disse que um subconjunto não vazio H, que está contido dentro de G, ele é um subgrupo se atender a duas exigências. A primeira, H tem que ser fechado para a operação asterisco. A segunda é que H com a operação asterisco também tem de ser um grupo. Ilustrando isso, dois conjuntos bem conhecidos são o dos números reais e dos racionais. Esses dois conjuntos para a operação usual da adição são grupos. Além disso, sabemos que o conjunto Q, o dos racionais, ele está contido dentro do conjunto R. Assim, se ambos são grupos e um está contido dentro do outro, podemos afirmar que Q ele é um subgrupo de R. De forma análoga, tendo que o conjunto dos inteiros, ou seja, o conjunto Z para a operação usual da adição, também é um grupo, podemos dizer que Z ele é um subgrupo tanto de R quanto de Q.
Algo interessante para se destacar sobre subgrupos é que não existe nenhum grupo que não possua pelo menos 2 subgrupos. Isso porque o elemento neutro ele se caracteriza como um subgrupo e o próprio grupo ele é um subgrupo de si mesmo. Assim, não existe nenhum grupo que não tenha pelo menos esses 2 grupos, que são chamados de subgrupos triviais. Isso porque são comuns a todos os grupos. Se houver algum subgrupo além desses 2, esse subgrupo se chamará subgrupo próprio. Duas proposições interessantes para se falar sobre subgrupos são que a primeira é que se G com operação interna asterisco for um grupo e H uma parte não vazia de G, para que a gente saiba que H ele é um subgrupo de G, é necessário que a afirmação seja verdadeira. Dados qualquer elementos A e B dentro de H, é preciso que seja verdadeiro que A é operado com o simétrico de B pertença a H. Se isso for verdadeiro, fica provado que H é um subgrupo de G. E se a segunda proposição, se H ele já for um subgrupo de G, temos que o elemento neutro de H é igual ao elemento neutro de G. Assim como um elemento qualquer de H, o seu simétrico em H será o mesmo simétrico em G. Então, vemos que não há alteração do elemento neutro nem do simétrico de nenhum elemento do grupo para o subgrupo. Exemplificando isso com uma questão do livro de álgebra moderna de Domingues e Eze, temos aqui o enunciado que diz: o conjunto H é um subgrupo multiplicativo dos números reais. A gente precisa provar que isso é verdadeiro. Temos aqui na afirmação H, a gente pode já destacar aqui. Se tirarmos qualquer elemento de H, A e B, então A e B serão obrigatoriamente pertencentes a R e A e B também serão positivos, porque é uma exigência para fazer parte de H. Disso, a gente pode tirar outra conclusão. Se B é positivo, automaticamente seu simétrico também é positivo, porque o contrário da multiplicação é divisão. Então, o simétrico de B será 1 sobre B, ambos números positivos. Assim, a gente pode concluir outra coisa. O produto de A pelo simétrico de B será maior que zero, ou seja, positivo, porque 2 números positivos multiplicados resultarão em um número positivo obrigatoriamente. Assim, a gente pode afirmar que o produto de A pelo simétrico de B pertence a H. E como vimos no slide anterior, essa afirmação sendo verdadeira, fica provado que H ele é um subgrupo multiplicativo dos números reais. Outro exemplo que eu achei interessante trazer para vocês é que será que o conjunto dos números naturais para a operação usual da adição é um subconjunto, ou melhor, um subgrupo de R? Bom, vimos que o conjunto dos inteiros e dos racionais para a operação usual da adição são subgrupos de R. Mas será que dos naturais também é? Para saber disso, a gente precisa comprovar duas exigências. A primeira, será que ele é fechado para a operação de soma? Bom, sabemos que sim, porque 2 números naturais somados resultarão em um número natural. No entanto, será que é um grupo? Como a colega Carolina explicou, para ser um grupo é preciso atender aos 3 axiomas, o da associatividade, elemento neutro e da simetria. Bom, o conjunto dos naturais ele atende ao axioma da associatividade porque números naturais somados em qualquer ordem, independentemente, resultarão num mesmo resultado, independente da ordem. Possui elemento neutro? Sim, o elemento neutro é o zero, que somado com qualquer número não vai alterá-lo. No entanto, será que atende ao axioma da simetria? Infelizmente não, porque dentro do conjunto dos naturais, tomarmos qualquer número, seu simétrico terá que ser negativo, porque para somá-los, para ter o resultado zero, esse outro número aí terá que ser negativo. E sabemos que os números negativos não estão inclusos no conjunto dos números naturais. Assim, N para a operação usual da adição não será considerado um grupo e, consequentemente, não será subgrupo de R. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau!